Olá, terceiro ano, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam desfrutando de excelente saúde junto com a família de vocês. Bom, hoje nós estaremos fazendo uma breve revisão a respeito dos conteúdos, principalmente do módulo 2, né? Devido a uma avaliação que vocês irão fazer entre essa semana e a próxima semana no Google Forms, tudo bem? Não precisa se assustar, porque hoje eu vou pontuar os aspectos relevantes que vão cair nessa avaliação. Então, eu coloquei aqui para vocês as três disciplinas que nós trabalhamos, né? Sociologia, filosofia e história. E os aspectos relevantes, então, que foram o meu foco nessas avaliações que vocês estarão fazendo. Então, no primeiro momento eu vou falar sobre sociologia. Então, sociologia, nós vamos falar sobre os aspectos gerais: transmissão da cultura, concepção de religião, crença, fé, ritual ou crença, família como instituição, sociedade objetiva e sociedade subjetiva. Esse processo todo, essa construção de conhecimento do módulo 2 é o que vai ser o foco da prova do Google Forms que vocês estarão realizando. Então, a transmissão da cultura é uma abordagem que vocês vão ter que pontuar para mim qual é a essência geral desse contexto da transmissão da cultura. Qual é o papel relevante da família, qual é o papel da estrutura social e dos símbolos, né, e da organização que aquela pessoa vivencia na vida dela a partir dos aspectos, então, gerais, os aspectos de convivência dela. Então, essa transmissão da cultura, dependendo do exemplo que eu vou estar dando ou de como eu vou estar condicionando esse processo em que ele se dá, é necessário que vocês façam uma abordagem na amplitude mesmo do conhecimento e da vivência daquela pessoa no processo de transmissão da cultura. Sobre a concepção de religião, e aí a gente vai ter que ter uma concepção crítica, no conteúdo para vocês da videoaula, mesmo da apostila, nós temos vários autores e a questão da opinião deles em relação à construção e à concepção da religião, a importância da religião na vida do homem. E eu gostaria de ler aqui para vocês um trecho, um fragmento da obra O Suspiro dos Inocentes, de Rubens Alves, que ele fala sobre a religião. Então ele fala assim: sabia que a religião é uma linguagem? Por quê? Porque no módulo 2 de vocês, o aspecto da religião está diretamente ligado ao aspecto da linguagem. Tanto que a apostila ela trabalha os tipos da religião e depois ela vem com a importância da linguagem, então, nesse aspecto religioso. Então ele fala assim: sabia que a religião é uma linguagem? Um jeito de falar sobre o mundo? Em tudo, a presença da esperança e do sentido? Religião é tapeçaria que a esperança constrói com palavras. É sobre estas redes, e sobre estas redes as pessoas se deitam. E deitam-se sobre palavras amarradas umas nas outras. Como é que as palavras se amarram? É simples, com o desejo. Só que às vezes as redes de amor viram mortalhas de medo. Redes que podem falar da vida e podem falar da morte. E tudo se faz com as palavras e o desejo. Por isso, para se entender a religião, é necessário entender o caminho da linguagem. Essa construção que o Rubens Alves faz é uma construção que está fragmentada na apostila de vocês, mas que na essência ela condiz com o tema que está relevante na apostila, subjetivo desse processo da linguagem da religião. Na página 12 da obra dele, ele fala: a atividade humana assim tem por objetivo sujeitar a natureza às necessidades do corpo. Daí a necessidade de que o mundo seja organizado em função de sua vontade. Esta é a razão porque os homens criam universos simbólicos, criam religiões e fazem histórias, os animais não. Os universos simbólicos, a religião e a história são expressões de esforço humano, no sentido de tornar a natureza, o tempo e o espaço em função de si mesmo. Esforço titânico para antropologizar o universo todo, transformando numa extensão do corpo. Então, na real necessidade do processo de linguagem e trazer símbolos desse processo religioso, é necessário que nós criemos essa conexão, né, de relacionar essa concepção de religião no mundo a partir dos sociólogos que estão presentes do Durkheim, do Max Weber e do Karl Marx, no aspecto social, e de analisar o porquê que o homem, dentro dessa linguagem de mundo, ele estabelece crença, fé e ritual. Qual a caracterização geral desses três processos?
que também se encontra na apostila de vocês, na minha videoaula, essa diferenciação mitológica a partir também do Max Weber. Bom, outro ponto importante aqui que vai estar estabelecido nessa avaliação é a família e a instituição. Em que momento que a família se torna uma instituição? A partir do momento que ela tem a função de transmitir a cultura, de geração após geração. Quando ela faz esse processo por anos e anos, né, e por séculos e séculos, o mesmo processo instituído na própria família, e isso vai perpassando por geração a geração, automaticamente a família se torna uma instituição que é um microcosmo, ela é primária, mas ela tem essa função de atribuir ética, moral, conduta, normativa, valores, religião, tudo a partir então da formação consolidada como uma instituição. Então, ela é uma instituição primária e uma instituição extremamente importante para esse processo cultural. E a sociedade objetiva e subjetiva. A sociedade objetiva é aquela que nós percebemos claramente que ela é dividida em estamentos. E hoje, pontualmente para a gente, é a sociedade indiana, que é dividida em castas e não tem flexibilidade naquela sociedade. Aquilo é algo que é pontual, é algo que é visível, é algo que isso se prescreve na vivência do indiano, na classificação. E é algo que é consolidado por um poder maior, de uma esfera onde envolve a religião indiana, que é consolidada então por poderes, né, transcendentais. Cada um tem a sua função na sociedade, então aquele valor é objetivo. Então até 1789 nós temos um valor de uma pirâmide objetiva, né, no conhecimento do mundo ocidental. E o valor subjetivo seria a sociedade pré-capitalista e capitalista, a sociedade que nós vivemos hoje. Nós sabemos que tem uma distinção, né, em relação ao valor de renda, dentro dessas estratificações, mas isso é subjetivo, nós não conseguimos pontualmente observar isso dentro da pirâmide social. Então, essa aqui é a abordagem que vocês vão ter que focar mais nos estudos de vocês para poder realizar essa avaliação do Google Forms, certo? Sociologia. Agora, a filosofia. A prova de filosofia, ela está num grande conflito. Ela está num conflito entre os racionalistas versus empiristas. Então, particularmente, o foco da prova vai ser baseado no John Locke e no método cartesiano, tudo bem? Então, no que diz respeito aos empiristas, eu não cheguei perto do David Hume para a avaliação, eu fiquei mais focada no pai do liberalismo, no pai do empirismo, que é o John Locke. A partir disso, então, o que seria o grande conflito dele com o método cartesiano, que é o discurso do método do Descartes, tudo bem? A diferença pontual entre essa discussão é o que vocês vão ter que fazer de abordagem na prova. Então aqui eu coloquei até vou ler aqui um exemplo de um exercício, por exemplo, que faz referência ao processo empirista, que é um documento do John Locke, que ele fala assim: o grande objetivo da entrada do homem em sociedade, consistindo na fruição da propriedade em paz e segurança, e sendo grande instrumento e meio disto as leis estabelecidas nessa sociedade, a primeira lei positiva e fundamental de todas as comunidades consiste em estabelecer o poder legislativo. Então, quando ele se refere à lei positiva e fundamental, não é nada mais, nada menos do que as leis prescritas nos códigos penais, no Código Civil, na Constituição. Todavia, como as leis elaboradas imediatamente e em prazo curto têm força constante e duradoura, precisando para isso de perpétua execução e assistência, torna-se necessária a existência de um poder permanente que acompanhe a execução das leis para que se elaborem e fiquem em vigor. Em todos os casos, enquanto subsiste o governo, o legislativo é o poder superior. O que deve dar leis a outrem deve necessariamente ser superior. Então, aqui, nesse fragmento desse documento, desse discurso do John Locke, ele especifica a atribuição de cada poder, qual é a função do executivo, qual é a função do legislativo e a função do judiciário. Tá? Então, não existe superioridade entre esses poderes, mas existe um processo autônomo, onde um fiscaliza o outro e qual é a função de cada um. A partir disso, ele vem com 3 perguntas. Como Locke justifica a criação do poder legislativo e do poder executivo, numa real necessidade de administração dessa sociedade, de fiscalização desse poder público, certo? Então, nós não podemos aqui ter a terra onde não existe lei.
E essa lei é necessário que existam órgãos, instituições que fiscalizem com autonomia esse processo. Qual deve ser, segundo Locke, a relação entre o poder do legislativo e do executivo? Um tem que acompanhar o outro nesse sentido. Então, o legislativo, ele é o poder superior na concepção de Locke, porque ele faz as leis. E o poder executivo, ele tem por obrigação executar e dar assistência necessária ao povo. Terceira questão. Para Locke, os poderes do executivo e legislativo podem ser exercidos ao mesmo tempo pelas mesmas pessoas. Por que ele faz essa referência? Né? Bom, o contexto do documento que ele se refere no poder executivo e no legislativo pode ser exercido ao mesmo tempo para as mesmas pessoas, mas contanto que ela saiba diferenciar qual é a função do executivo e qual é a função do legislativo. Tudo isso baseado no processo empírico, objetivo, de análise dessa sociedade, a partir da construção desse ser enquanto no aspecto social, e a partir disso ele tem uma referência qual é a funcionalidade realmente da lei. E no Descartes a gente tem o discurso do método. A tipologia que foi construída lá na apostila de vocês, sobre o método de investigação, do método cartesiano, é importante a gente entender então e saber diferenciar principalmente o que é conhecimento inato do conhecimento empírico. Então o foco da avaliação será esse, e vocês pontuem a partir então desse conhecimento a partir do segundo módulo de filosofia. E história, por fim. Qual é essa característica do processo? Vai ser a entrada da Idade Moderna, tá? Tem alguns conceitos aqui importantes que fazem referência à variação. Conceitos como as grandes navegações, que estão diretamente ligados ao processo de formação do Estado moderno, e a partir de uma unidade monetária, uma unidade econômica consolidada na Espanha e em Portugal, nós temos aqui então o avanço das grandes navegações em busca principalmente das especiarias e de monopólios comerciais que iriam beneficiar esse processo econômico de Portugal e de Espanha principalmente. Outro foco da prova, que é essa desconstrução da Idade Média para a Idade Moderna, é a questão do absolutismo, do Estado Nacional e do mercantilismo. Então está tudo interligado, é um tripé, né? Essa formação, essa desconstrução da Idade Média, o rei, detentor de todos os poderes, o sistema econômico que é o mercantilismo, que tem uma caracterização importante, certo? Que é a balança comercial favorável, política protecionista e a acumulação de metais preciosos, tudo isso induzido a partir das grandes navegações, e a formação do Estado Nacional, que seria o casamento entre a burguesia e o rei, agora retomando um poder nacional e centralizando mais ainda esse processo econômico e político na mão de uma determinada classe, já que a burguesia queria o seu status quo, né, a sua participação política principalmente. E antigo sistema colonial. Esse antigo sistema colonial seria a construção das instituições de cada processo de colonização. Para isso vocês têm que saber a diferença entre as instituições portuguesas, instituições espanholas e instituições inglesas. Então essa distinção e essa semelhança, essa construção na administração baseada no modo de produção escravista, vocês vão ter que fazer essa referência para mim no Google Forms, tá? Então qual é o sistema de trabalho compulsório da Espanha, o sistema de trabalho compulsório da colonização portuguesa, da inglesa, e as instituições que são formadas no processo de administração. E a colonização em si, que é a caracterização geral, né, do sistema de povoamento ou o sistema de um caráter predatório, né, no processo de colonização. Então, todas essas relações vão ser trabalhadas saindo da Idade Média para a entrada da Idade Moderna, e a partir de ascensão de quem? De ascensão de uma determinada classe. A ascensão da burguesia, que vai determinar agora o pensamento, vai determinar a cultura, as artes, né, a unidade monetária, ou seja, ela que vai agora marginalizar a nobreza e vai ser uma das classes mais importantes da Idade Moderna e que vão aí sistematizar um sistema político onde ela tem essa participação. Então, as observações gerais para essa avaliação, então, nós acabamos de ver. Então, eu separei para vocês aqui, não esqueçam, sociologia, filosofia e história, uma abordagem geral sobre o conteúdo dessas avaliações, tudo bem? Então, boa sorte, nós nos vemos então numa próxima videoaula. Um beijo!